Ethereum pode estar se caminhando aí para um movimento explosivo de alta com renovação de máximas históricas, tá? Se esse detalhe, esse ponto importante, que é a nossa resistência principal, for rompida, nada segura mais o nosso mercado de alta e a gente vai ter aquela tão esperada altcoin season provavelmente, tá? Então vou mostrar para vocês aí tudo que já aconteceu, o que pode acontecer, todo esse contexto, por que eu tô otimista. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Antes, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. É super importante, cada like nos ajuda demais o canal a continuar crescendo. E claro, nossa área de membros, tá perdido, fazendo porcaria pelo mercado, se torna membro do canal, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal, entender o que, na minha opinião, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever de estudar e tomar a sua própria decisão, mas, para mim, o bear market do Ethereum começou lá em novembro de 21 e foi até 20 de junho de 22 e quebrou essa estrutura de reversão em outubro de 23. Tá? Então a gente fez o bear market, consolidação, ou seja, novos players ou os players antigos voltaram para o ativo por considerar essa faixa de preço aqui dos $1.000 já um ponto interessante e o próprio comportamento do mercado já foi definindo aqui esta zona de compra, tá? Então aí o mercado seguiu o seu movimento de acumulação, quebrou em 2023, a gente subiu, viemos bater o nosso topo histórico dos $4.000, e aí vocês se lembram e sabem por que eu considero esse verdadeiro topo. A nossa liquidez está posta nessa faixa de preço, aqui é apenas o topo do varejo, né? É onde o varejo espera para tomar sua decisão. Aqui, então, a gente bateu nesses 4.000, onde o mercado poderia muito bem ter rompido e já seguido a nossa altcoin season, poderia já ter seguido o mercado de alta, tá? Mas esse ciclo realmente foi um ciclo marcado por muita volatilidade, onde o preço subiu, depois devolvia tudo, depois subia de novo, e tudo bem, a gente não tem como saber esses detalhes, esses ruídos no meio do caminho, é muito difícil a gente querer ficar adivinhando para onde o preço vai. A gente tem que pegar a estrutura. E qual é a estrutura? Fundo formado em $1.000 e $1.500, mercado sobe, bate nos 4.000, encontra vendedores e volta com força. E a gente veio testar o quê? Exatamente esses compradores que montaram o movimento de reversão do mercado. Então, vê como a gente vem tocar essa linha laranja, zona de consolidação dos grandes players que compraram o fundo do Ethereum. E aqui eles foram testados nessas semanas aqui de abril de 25, mais ou menos aqui março, abril de 25, onde a gente testou essa linha laranja, fizemos 2 candles de indecisão aqui e rompemos eles para cima. Então, qual foi a melhor oportunidade de comprar o Ethereum barato? Sempre digo aqui, repito, entre 1.700 e $2.100. Esse foi o caixote aqui para quem queria investir para longo prazo no Ethereum, acredita no mercado de alta, em altcoin season. Esse é o ponto. Todo mundo que comprou daqui para cima, cara, já está comprando errado, está comprando atrasado e está assumindo um risco muito grande. A gente falou muito aqui no canal, tá? Que a gente tinha esse movimento aqui de alta e que provavelmente a gente pararia nos 4.000, 3.500 para voltar a subir. Essa era a minha expectativa. Quem acompanha aqui o canal sabe. Mas todo mundo que optou por aqui, comprar por aqui, estava comprando já atrasado. O mercado caiu mais um pouco, veio buscar o topo anterior aqui dos $2.600. Se a gente pegar inclusive uma FIBO aqui deste fundo até o topo, 0,5. Nada demais, super saudável, ainda podendo construir um pivô de alta aqui no semanal, dentro de um pivô ainda maior, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá? Então, vejo que no semanal, embora a gente tenha caído mais do que eu esperava, sim, a gente ainda está em uma estrutura de alta. Isso aqui é inegável. Não tem como, pelo menos na minha opinião, a gente querer ver um movimento de baixa pelo que a gente tem agora, até agora, de movimentação. Se a gente romper essa estrutura do diário para cima, como a gente está rompendo aqui esse triângulo, e for lá bater os 4.000 por aí e não passar dessa região, aí a gente pode começar a conversar em uma formação de uma estrutura de baixa. Por enquanto, tudo que a gente teve aqui desses 5.000 até os 2.600 foi uma correção de um movimento de alta. Foi maior do que eu esperava? Foi. Eu achava que a gente ia fazer esse movimento? Não achava. Mas isso não invalida de maneira nenhuma a estrutura de longo prazo lá daquele teste dos 1.700, daqueles grandes players. E de novo, para quem comprou na hora certa, cara, sequer tem por que estar preocupado
com essa correção que está muito longe aí do preço de entrada. Tá? Então agora no gráfico diário a gente tem que ficar de olho aqui nesse retângulo. Se o Bitcoin romper aqui esse triângulo, perdão, a gente já está praticamente rompendo, que eu botei nos 3.300, que é um valor redondo, onde estão os corpos reais, a gente já está rompendo e retestando. Se a gente rompe isso aqui, retesta e vai embora, vamos lá definir a nossa vida. Lá a gente vai definir quem que vai estar certo. Se é o pessoal que acredita no mercado de alta, que é o meu caso, ou do pessoal que acredita que agora realmente o ciclo acabou, que o ciclo é um calendário batido de 4 em 4 anos, e que criaram o Bitcoin e deram um calendário para ele, ele vai respeitar isso para sempre. Tá? Pode ser que aconteça. Né? Eu duvido muito, mas pode ser. Estou preparado para esse teste, para a gente definir aí o nosso cenário. Tá? Mas pelo contexto aqui de longo prazo, eu não consigo ficar pessimista por enquanto. Tudo vai ser definido nesses 4 mil dólares e que, na minha opinião, vai ser rompido. Eu só estou preparado para caso o mercado me mostre o contrário. Também não vou ficar cego aos sinais que ele pode me mostrar. Ele está mostrando, por enquanto, é uma tendência de alta. Afinal, desde que a gente fez o nosso fundo, a gente lá em 2022, a gente vem produzindo fundos mais altos. Né? Então, a gente teve um fundo aqui e estamos fazendo topos mais altos. Inclusive, esse fundo pode ser novamente um fundo mais alto. Tá? Então, assim, ó, não tem como a gente ficar procurando sinal de baixa onde ele ainda não existe. A não ser que a gente entre naquele exercício de querer adivinhar o futuro. Isso aqui no canal eu não faço. Tá? Então, vamos agora projetar os cenários. Alvos para o Ethereum, caso a gente confirme esse cenário de alta. E também caso o meu cenário de baixa seja ativado. Vamos ver tudo isso. Antes, claro, aqui, ó, cartão da Redot Pay, quem não tem cartão cripto, aqui a gente usa, recomenda cartão da Redot Pay. Acreditem em mim, vocês vão precisar de um cartão cripto muito em breve, então aproveitem, cliquem usando o nosso link. Vocês vão ganhar 5 dólares. Vocês têm aí Apple Pay, Google Pay, tem Pix, cashback, cara, não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF. É muito benefício para quem quer usar um cartão de cripto, então aproveitem e já se cadastrem usando o nosso link aí no primeiro comentário fixado. Vamos lá então, alvos para Ethereum. Bem simples, tá? Não tem segredo. Bateu 4 mil e pouco, não rompeu e começou a apontar para baixo, vou de baixa, a gente vai revisitar lá a região dos 2 mil dólares. Não é o que eu acredito, mas é totalmente possível. A gente não pode ficar enviesado e eu estou preparado para mudar de opinião caso ele me mostre sinais de fraqueza nessa faixa dos 4 mil e formar esse pivô de baixa. Tá? Qual é o cenário mais provável que eu acredito? É que o Ethereum está formando aqui um pivô de alta de curto prazo, que lá para os 9 a 15 mil dólares. Então, para mim, esse é o caminho do mercado cripto, é para cima. Quem ficar de fora provavelmente vai se arrepender demais, mas a gente vai ter esse cenário sendo definido agora, tá? Nesse teste do Ethereum na casa dos 4 mil. Claro que o ponto melhor de comprar já passou, mas para quem está chegando atrasado ou não comprou quando deveria, tem que ficar de olho nessa região. Porque não adianta depois querer comprar quando o mercado já estiver aí com um Ethereum em 4.500, 5, 6 mil dólares. Aí não adianta comprar, já não vai ter aquela simetria que a gente tanto gosta, e aí a gente vê as altcoins explodindo e o mercado todo entrando em alta. Beleza, pessoal? Não esqueçam então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante, ajuda demais aqui o canal, e dê uma olhada nos outros dois vídeos aparecendo para vocês. Valeu!